e menos de fazer o que a ministração da palavra nos disse hoje, se a gente querer mais dele. As paz, meus irmãos. Nesse momento nós vamos fazer uma oração e primeiramente agradecer ao irmão André e participar desse culto pelo seu canal. Nós vamos orar, mas gostaria de compartilhar uma passagem bíblica com os irmãos. Se encontra no Salmo 28, o verso 8 e o 9. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nesse momento, Senhor, nós te agradecemos e louvamos o teu nome por este canal, que está transmitindo a tua palavra através dos louvores, dos cânticos, momentos de orações e também a pregação da tua palavra. Que esse canal continue sendo bênçãos vindo de ti para os que são crentes e aqueles que ainda não são crentes. Te pedimos uma bênção por tudo que tu tens feito na nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, nosso Pai, pela tua misericórdia, a tua fidelidade, o teu amor para conosco que é eterno. E principalmente te agradecemos a tua graça salvadora em nossas vidas. E nesse momento nós te pedimos, ó Deus, que receba a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso culto, que só tu és digno de toda honra e glória, de poder, louvor
E te pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos por cada um que está ouvindo, assistindo nesse momento este culto, através deste canal. Abençoa, Senhor Deus, atende às suas necessidades, que tu, ó Deus, dê cura àqueles que estão enfermos, Senhor, dê o consolo àqueles que estão precisando. Que tu, ó Deus, também dê bênçãos espirituais, que esse culto, através desse canal, seja de fortalecimento espiritual, Senhor Deus. Nós também, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, pelos teus servos que estão enfermos, concede curas, que estão desempregados, Senhor Deus, abre porta de emprego e abençoa, Senhor, as famílias enlutadas desse momento que estamos vivendo nessa pandemia. Muitos dos teus servos que foram contaminados com esse vírus, ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. E também aqueles que não são crentes, Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor Deus. Abençoa as famílias, Senhor, nesse momento, ó Deus. Te pedimos, Senhor Deus, pela nossa igreja, pelo pastor André, e cada família que faz a Igreja Batista em Jardim Brasil, e por todo o teu povo, toda a tua igreja na face da terra, independente de denominações. Esteja abençoando, Senhor, curando, fortalecendo, atendendo às necessidades de cada um, meu Pai. Abençoa nesse momento, nós te pedimos pelo irmão André, a irmã Cláudia, seus filhos, família. Continua abençoando, livrando-os do mal e usando-os para eles transmitir a tua palavra de salvação através deste canal. Continua conosco e muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Tudo posso em ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas
guardei no coração da tua palavra. Eu não abro mão, sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Eu gostaria nesta manhã de compartilhar um estudo bíblico com vocês. E esse estudo ele tem como tema as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Nós sabemos que a nossa vida ela é um conjunto de escolhas que nós fazemos todos os dias. Hoje mesmo pela manhã nós já fizemos escolhas, né? Escolhemos a roupa que colocamos. No café da manhã também escolhemos aquilo que comemos, né? E durante o restante do dia vamos continuar fazendo várias escolhas. E eu queria falar sobre esse assunto porque existem escolhas que são boas e escolhas que não são boas, né? Escolhas que nos levam para o bem e escolhas que nos levam para a ruína. E eu quero usar como texto bíblico um texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 13, verso 10 e verso 11. Gênesis, capítulo 13, verso 10 e verso 11. Para os irmãos entenderem melhor, esse capítulo ele fala da escolha que Ló fez após Abraão ter solicitado a ele que escolhesse para que lado ele iria com seu rebanho, né, e com sua gente. Abraão e Ló eles conviviam juntos e ambos tinham bastantes animais e não havia pasto suficiente para essa quantidade de animais. E aí Abraão chega para Ló e pede que Ló escolha, né, para que lado Ló desejaria ir. Se Ló fosse para a esquerda, Abraão disse que iria para a direita. E se Ló fosse para a direita, Abraão disse que iria para a esquerda. Então, na verdade, Abraão deixou Ló escolher para onde ele desejaria ir. E aí, no verso 10 e 11, está registrado a decisão de Ló, né? Que diz o seguinte, Gênesis capítulo 13, verso 10 e 11. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Veja que a escolha de Ló, ela foi uma escolha baseada naquilo que ele enxergou, né? Ele olhou para aquela campina do Jordão
e viu uma bela vista, né? Ele viu algo que atraiu seus olhos. Muitas vezes nós escolhemos as coisas pelo aquilo que nós enxergamos. E Ló fez exatamente isso, né? Movido pelo que ele viu, né? E aí eu poderia fazer um paralelo que muitas vezes nós escolhemos aquilo que enche os nossos olhos, né? Muitas vezes as coisas do mundo que enchem os nossos olhos e nem sempre são as escolhas corretas. E se você ler o restante do livro, você vai verificar que a escolha de Ló não foi uma escolha boa, porque ele foi conviver junto de um povo pagão, né? E aí a gente conhece o final da história de Ló. Então veja que Ló, ele fez uma escolha baseada naquilo que ele estava vendo, que ele estava enxergando, né? Aquilo que encheu os seus olhos. Não foi uma escolha baseada na razão ou na fé, né? Então, é sobre isso, exatamente isso que eu gostaria de explanar nesta manhã e compartilhar com vocês. Eu separei aqui pelo menos 3 tipos de escolhas que nós poderemos fazer no nosso dia a dia. E a primeira escolha eu chamei de escolha benéfica, né? E só lembrando aos irmãos que cada tema que nós formos ver tem sempre um versículo relacionado, certo? Então, a primeira escolha é a escolha benéfica. E é uma escolha que nós poderemos verificar que foi tomada por Josué, né? Está registrado no livro de Josué, no seu capítulo 24, no versículo 15. Né? Então, o povo que convivia com Josué, eles passaram a adorar outros deuses, né? Os deuses dos povos que habitavam na terra de Canaã. E aí o povo de Israel ficou meio que indeciso, né? A quem adorar. E aí eles começaram a adorar outros deuses, os deuses pagãos desse povo de Canaã. E aí Josué ele se posiciona, ele toma a frente desse movimento e ele faz a sua escolha, né? E aí está registrado em Josué 24, verso 15. E Josué diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servirás, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué ele chega para o povo e diz claramente: olha, vocês têm que escolher a quem vocês vão servir, né? Ou vocês vão servir ao nosso Senhor, ao nosso Deus único, ou vocês vão servir aos deuses dos amorreus, né? Em cuja terra vocês habitam. Agora eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então Josué se posiciona e faz a escolha dele, né? Uma escolha acertada, uma escolha correta. E eu chamo de uma escolha benéfica porque quando nós escolhemos algo que é acertado, que está dentro da vontade de Deus, a nossa escolha, ela beneficia outras pessoas. Veja que a escolha de Josué, que também foi um testemunho, né, franco e convicto daquilo que ele cria, daquilo que ele acreditava, essa escolha ela influenciou positivamente o povo. Porque se você ler um pouco mais à frente, no versículo 18 desse mesmo capítulo 24, você vai ver o seguinte: e o Senhor expulsou diante de nós a todos esses povos, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então veja que o povo, diante da escolha de Josué, diante do posicionamento que Josué tomou, né, de escolher
servia ao Deus verdadeiro. O povo, diante desse testemunho de Josué, ele passou a seguir o Deus verdadeiro também. O povo optou, o povo escolheu por servir a Deus, né? Mas isso só aconteceu depois que Josué se posicionou diante do povo e fez a escolha por Deus. Então tem escolhas, meus irmãos, na nossa vida que podem influenciar outras pessoas, tanto para o mal como para o bem. Portanto, a gente tem que ter cuidado naquilo que a gente escolhe, né, para que a gente possa influenciar as pessoas de forma positiva, né, que foi o que aconteceu com a escolha de Josué, né? Então, eu chamaria essa escolha de uma escolha benéfica, porque é uma escolha que não só beneficia a nós mesmos, mas também aquelas pessoas que estão à nossa volta, né? Uma outra escolha que eu gostaria de falar é a escolha que eu chamei de escolha de coragem, né? Nós vivemos tempos onde muitos cristãos encontram-se encurralados, né? E muitas vezes nós temos que defender aquilo que nós cremos, defender a nossa fé e nos posicionarmos diante das escolhas que temos que fazer. E essa escolha de coragem, eu me lembrei aqui de uma passagem que está registrada em Ruth, né, no livro de Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17. Para os irmãos entenderem melhor o contexto, eu vou fazer um breve resumo, que diz o seguinte: nos dias em que os juízes estavam julgando, né, julgavam a terra, houve uma grande fome lá na terra de Judá, né? E um homem chamado Alimeleque e a sua esposa Noemi, e eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion, eles viviam nessa terra de Judá. Só que houve uma grande fome, né, nessa região, e eles decidiram sair da terra de Judá e ir para os campos de Moabe, né? E ali eles ficaram durante um bom tempo morando nessa região. E depois de um certo tempo, os filhos desse casal, né, Molan e Quilion, eles casaram, né, cada um tiveram uma esposa. O nome de uma das esposas era Orfa e da outra era Ruth, né? Ruth, que é a pessoa do livro que nós estamos estudando fazendo esse estudo. E ali eles ficaram durante aproximadamente uns 10 anos, né? E aconteceu que Alimeleque morreu, né? O esposo de Moabe morreu, e depois morreram os filhos também dessa senhora de Moabe, né? E ela ficou viúva e perdeu os 2 filhos e ficou apenas com as noras, Orfa e Ruth. E aí ela soube que lá na região de Judá, né, já havia passado aquele período de fome, e ela decidiu retornar para a terra de Judá. E aí ela chega para as noras delas e diz: olha, eu vou retornar para a minha terra e vocês, cada uma, pode voltar para a família de vocês, porque eu não tenho mais nada o que oferecer a vocês, né? Eu não tenho condições de ter mais filho para poder casar com vocês. Eu sou uma viúva, né? E não tenho mais nada o que oferecer a vocês. Então, vocês voltem cada uma para a casa da mãe de vocês e que o Senhor abençoe a vida de vocês, né? E aí, Orfa toma a decisão de voltar para a casa dela, mas Ruth, na verdade, Ruth toma uma decisão contrária, né? Ruth toma a decisão de ficar com a Moabe, né? Porque ela era uma senhora já desamparada, né? Uma viúva, nem tinha mais o marido, nem tinha mais os filhos. Então, Ruth decide ficar com ela. Então, esse é o contexto, né? Então, lá no capítulo 1 de Ruth, versos 16 e 17, a gente tem um registro de Ruth afirmando isso aí, né? Quando ela diz o seguinte,
né? Ruth capítulo 1, versos 16 e 17. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então veja que Ruth decide ficar com a Moabe, né? E diz que o povo dela será o povo de Moabe será também o povo dela, né? O Deus de Moabe também será o Deus dela. Então veja que Ruth toma uma decisão de coragem, né? Enquanto Orfa decide voltar para o conforto lá dos seus pais, Ruth escolhe ficar com Moabe, né? Apesar de toda a dificuldade. Então é uma decisão realmente corajosa, né? E quando nós tomamos decisões corajosas, meus irmãos, Deus ele nos abençoa, Deus ele nos honra, né? Nas nossas decisões corajosas, decisões acertadas, decisões que estão dentro da vontade de Deus. E Ruth ela foi grandemente abençoada, né, na decisão, né? A gente vê, se os irmãos continuarem a leitura, que Deus recompensou, né, o gesto de Ruth, dando-lhe uma casa, né, um lar, né? E também o privilégio de Ruth pertencer à linhagem de Jesus, né? Jesus ele veio, na verdade Ruth faz parte da linhagem de Jesus, né? Se você vê lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, verso 5, no capítulo 1 de Mateus ele fala da geração de Jesus, e aí no verso 5 ele diz o seguinte: e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Então veja que Ruth gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e assim continua a genealogia de Jesus. Então Ruth passou a fazer parte da árvore genealógica de Jesus, né? Pertence à linhagem de Jesus. Veja que grande privilégio de Ruth, né? Então a decisão de Ruth trouxe essa decisão de coragem de Ruth trouxe muita bênção para ela, né? Ela foi muito abençoada pela decisão dela de ficar lá com Moabe, né? uma viúva que estava desamparada, e ela decidiu ficar com Moabe, apesar de todas as dificuldades. Então veja que a decisão e a escolha de Ruth foi uma escolha acertada, uma escolha que estava dentro da vontade de Deus. E muitas vezes, como eu falei no início, nós teremos que tomar escolhas, ter escolhas difíceis, né? Escolhas que vão exigir de cada um de nós coragem, né? Para a gente se posicionar. E por fim, meus irmãos, uma escolha baseada na fé, né? Uma escolha pela fé. E aí eu tomei como texto base o que está registrado no livro de Hebreus, capítulo 24 ao 27, né? que fala sobre Moisés, né? O autor aos Hebreus fez esse registro, e nós lemos do 24 ao 27 o seguinte: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível, né? Então a fé que nós fazemos, a escolha que nós fazemos pela fé, ela muitas vezes nos pedirá uma certa renúncia, né? Há escolhas que nós teremos que abrir mão
de alguma coisa. E aí nós vemos aqui no registro que Josué renunciou ser chamado de filho da filha de Faraó, antes escolhendo ser maltratado com o povo de Deus. Uma escolha difícil, né? Mas uma escolha baseada na fé, porque ele sabia naquilo que ele cria. E também a escolha pela fé é uma escolha onde nós escolhemos aquilo que nós não enxergamos, né? É escolher o invisível, né? E aí a gente vê aqui no verso 27, quando ele diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível, né? E ele diz no verso um pouco acima, se você ler um pouco acima, ele diz na parte final, porque tinha em vista a recompensa, né? Então tem a escolha que nós fazemos, onde nós vislumbrando o final, né? Aquilo que ainda nós não estamos enxergando, mas pela fé nós sabemos que é a escolha correta, né? É a escolha mais acertada. Então foi o que Moisés fez, né? Escolheu aquilo que ele acreditou como sendo o correto, né? Uma escolha de fé, porque ele renunciou, né? Abriu mão de todo o privilégio que ele tinha no palácio e também ele tinha os olhos na recompensa, os olhos naquilo que ainda ele não estava vendo, era algo invisível para ele, né? Mas para nós que conhecemos a história de Moisés, nós verificamos que ele fez a escolha correta. Então é isso, meus irmãos. A minha intenção com esse estudo é que a gente possa entender que a nossa vida é uma vida baseada nas escolhas que nós fazemos, né? Como eu falei no início, escolhas que podem nos levar para o caminho do bem ou nos levar para o caminho do mal, né? Escolhas que podem nos beneficiar e beneficiar também aqueles que estão à nossa volta, e escolhas que são baseadas na nossa fé, né? Que cada um de nós possa fazer escolhas baseadas e orientadas pela vontade de Deus. Essa é a minha oração para você e eu desejo que, de alguma forma, esse estudo possa ter ajudado e possa lhe ajudar a fazer as escolhas corretas que você deverá fazer no seu caminhar cristão. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um grande abraço e fiquem na paz. Graças e paz, irmãos. Esse é o nosso novo projeto e canal chamado Interlúdio com Deus, onde iremos postar breves reflexões e louvor dedicado a nosso Senhor e Salvador. Então, se não quiser perder nada, ativa o sininho aí, se inscreve e fica atento nas próximas novidades.